Nós vamos começar agora a falar sobre geografia. Então, peguem o livro de geografia, tá? E nós vamos também começar na unidade 2, que chama Território, Povo e Diversidade. Nós já falamos sobre esse tema diversidade lá em português. Lembra que nós lemos um texto falando sobre diversidade? E talvez nós estamos em um dos países com maior diversidade que existem, tá? Então, para nós a diversidade ela não é só uma questão de estudo, mas ela é uma realidade, ok? Nós temos uma mistura muito grande de culturas, de hábitos, de migração, e nós vamos descobrir tudo isso aqui estudando em geografia, beleza? Então, lá no livro de geografia, na unidade 2, o tema é território, povo e diversidade. Nas primeiras páginas, na 26 e na 27, existem algumas fotos de diferentes povos que são brasileiros e que nós vamos estar observando e refletindo sobre elas. Então, olha aqui. Vamos olhar aqui, ó, que no nosso livro nós temos várias fotos de famílias diferentes. Então, tem lá a primeira foto, a família de indígenas de Tupinambá, que é o município de Santarém, no estado do Pará. Mais para baixo a gente tem família de ribeirinhos. O que é ribeirinhos? São povos que moram na beira dos rios. E então eles vivem lá, moram lá e vivem praticamente da pesca. São aquelas pessoas que moram naquelas casas, sabe? Que ficam um pouco mais alta do que o rio, porque quando o rio enche não chega na casa. Esses são os ribeirinhos, eles vivem à beira do rio, por isso que chama ribeirinho. E eles vivem basicamente da pesca daquele rio, tá? Então tem uma família aqui de ribeirinhos, da comunidade de Anuma, município de Santarém, também no Pará. Lá em cima, na página 27, nós temos uma família que participou de uma festa junina do município de Campinas, no estado de São Paulo. Mais abaixo, nós temos uma família aproveitando o dia de lazer. Nessa família tem duas mulheres e uma menina. Tá lá aproveitando o dia de lazer num parque no município de São Paulo, capital, tá? São Paulo, do estado de São Paulo. E lá embaixo nós temos uma família toda com cocar de índio, que são jovens da etnia Pataxó, do município de Porto Seguro, no estado da Bahia. Então, nós temos várias famílias diferentes, com várias características diferentes, com várias culturas diferentes. E qual que é a pergunta que tem aqui? Escolha duas das fotografias apresentadas e comente qual é, na sua opinião, a origem de cada uma dessas famílias. Converse com o seu professor e com seus colegas e a gente pode estar colocando lá no nosso grupo de WhatsApp aquilo que a gente achou aqui sobre esses temas, tá? O que você sabe sobre a origem da sua família? Você já conversou com a sua mamãe, com o seu papai? Perguntou de onde o seu vovô, sua vovó veio? Como que eles vieram morar nessa cidade? Como que se conheceram? De onde vieram? É legal vocês fazerem essa conversa com os pais de vocês, ok? No capítulo 1 da unidade 2, nós temos lá o tema povos indígenas, certo? E nós temos algumas curiosidades muito interessantes. Por exemplo, no livro traz duas fotos de crianças indígenas guaranis da aldeia Amaral Mimba Roca, do município de Biguaçu, no estado de Santa Catarina. Na outra, nós temos outro índio, que até tá com um computador, com um notebook no colo, e tá falando que o indígena da etnia Calapalo, da aldeia Aira, do Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso, tá? E aí tem duas questões falando aqui. Os povos retratados são povos indígenas diferentes. Quais são esses povos? Então você vai olhar embaixo da fotografia e vai escrever quais são esses dois povos que estão retratados nessas duas fotografias. Na questão número 2, está escrito assim: quais os elementos presentes das fotografias que indicam que os indígenas tratados não vivem isolados? Porque antigamente, né, a gente tem aquela ideia de que o indígena mora lá dentro da floresta, no meio do mato, e não é mais assim. Hoje eles vivem em comunidades organizadas. Tem a oca, tem tudo, mas eles vivem em casas, né? Eles têm toda uma estrutura
que eles precisam, poderia ser melhor, né? Mas não é, e nós vamos ver isso depois, ok? E aí tá escrevendo uma coisa muito interessante aqui no nosso texto, que eu quero que chamar a atenção para isso, que o texto diz que aqui no nosso país, aqui no Brasil, existem no Brasil mais de 250 povos indígenas. Cada um desses povos indígenas tem a sua cultura. O que é a sua cultura? É o seu jeito de viver, a sua maneira de se vestir, a forma de comer, as suas músicas, a maneira que eles pintam o rosto, a maneira como eles se organizam. Tudo isso faz parte da cultura. As histórias que eles contam de tempos em tempos, isso tudo faz parte da cultura deles, ok? Então nós temos mais de 250 povos indígenas, então nós temos uma diversidade enorme de cultura no nosso país, fora os outros povos que vieram para cá, os japoneses, italianos, os alemães, os franceses e os paraguaios, né, que misturou tudo e deu essa beleza que é o Brasil, tá? Na outra página, tá dizendo assim, a influência indígena. Os indígenas, eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Todo mundo sabe que quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, as primeiras coisas que eles viram foram os indígenas, que era um povo nu, sem veste, que não tinha Deus, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Como a gente já cansou de ouvir na história, inclusive tá passando naquela novela das 6 agora, neste momento, né? E aí, eles estão falando que vários artistas da época, quando os portugueses chegaram aqui no país, vários artistas que pintavam quadros, eles retrataram algumas cenas dos povos indígenas que eles viram assim que vieram para o nosso país, tá? E aí tem algumas questões lá embaixo. Tem uma fotografia que é da aldeia de Caboclos em Cantagalo, de Jean-Baptiste Debré. É o nome do pintor, tá? Jean-Baptiste Debré, tá? Debré. Ele fez uma tela retratando um momento de uma comunidade indígena, de uma aldeia indígena ali naquela época. Então, eles querem, as questões abaixo, a 3, a 4, a 5, dessa página 29, vocês vão observar a tela, tá? Vou mostrar aqui. Vocês vão observar a tela de Debré, ok? E vocês vão responder as questões abaixo do que vocês estão vendo nessa tela, tudo bem? A professora vai complementar a explicação com alguns videozinhos lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou postar lá para que vocês estejam assistindo. Leiam, prestem com atenção. Se não conseguirem entender, tiverem alguma dúvida, já sabem, mandam mensagem para a professora e a gente vai fazer uma videochamada ou a professora vai gravar um videozinho explicando novamente até que a gente não tenha mais dúvida, ok? Beijo no coração e bons estudos.